Notícia urgente, nação. Bruno Henrique é convocado a prestar depoimento. Tem também clubes europeus interessados em volante do Mengão. Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nessa tarde de quarta-feira. Daqui a pouco a bola rola para Flamengo e Botafogo da Paraíba e eu vim trazer para vocês todas as informações, as últimas informações antes dessa partida. Só que antes de tudo, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal Wesley Fla12, olha só, aqui embaixo, para você que não é inscrito, tem uma palavrinha, inscreva-se, basta você clicar e já está inscrito. Deixa o like também e acione o sininho da notificação, valeu? Pois é, galera, vamos lá para as últimas informações antes do jogo de hoje da Copa do Brasil entre Flamengo e Botafogo da Paraíba. É o seguinte, nação, não saiu a lista de relacionados ainda, né? Mas olha só aqui, ó, tá pintando o nome de jogadores de possíveis relacionados para a partida e o Felipe Luiz deve colocar muitos garotos da base na lista de relacionados. É isso aí, nação. Um desses garotos, né, é o Pablo Lúcio, o volante Pablo Lúcio, jogador do Sub-20, né, do Flamengo, está entre os jogadores relacionados para a partida contra o Botafogo da Paraíba, que acontece nessa quarta-feira às 21h30 no Maracanã. O jogador de apenas 17 anos de idade fez a sua estreia no time profissional em janeiro deste ano, no empate de 0-0 contra o São Paulo pela FC Series, né? E recentemente renovou seu contrato com o Flamengo até 2030. O bom volante Pablo Lúcio, que é um bom volante da base, né? Vários garotos do Flamengo serão relacionados. Outro, nação, é o meia atacante Lohan, né? Que pode ganhar uma oportunidade diante do Botafogo da Paraíba nessa quarta-feira às 21h30 no Maracanã. O jogador do Sub-20, né? Que ele retornou ao Sub-20, agora tá no Sub-20, foi relacionado contra o Botafogo, né? No último jogo do Campeonato Brasileiro, foi relacionado para o jogo contra o Botafogo, treinou entre os titulares durante essa semana e deve sim ser relacionado, né, para enfrentar o Botafogo da Paraíba. Talvez Matheus Gonçalves seja titular hoje, tem uma dúvida, né, entre De Arrascaeta e Matheus Gonçalves. Olha só aqui a provável escalação, né, que tá aí que está circulando aí nas redes sociais, né, nação? Com Matheus Cunha no gol, Wesley ou Varela na lateral direita. É o seguinte, como o Wesley está suspenso, não joga contra o Palmeiras domingo, hoje o Wesley deve ser titular. Varela deve ser resguardado para enfrentar o Palmeiras, pois vai que Varela joga hoje e se machuque. Aí a gente fica sem lateral direito para atuar contra o Palmeiras. Então, o Wesley, como está suspenso contra o Palmeiras, deve jogar hoje, né, na Copa do Brasil. Lateral direito Wesley ou Varela. Na zaga tem novidades, né? Danilo e João Vitor. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Meio de campo formado por Everton Araújo, Gerson, Matheus Gonçalves ou Arrascaeta. Tem essa dúvida ainda aí. O ataque, né, deve ser Michael, Cebolinha, Pedro ou Juninho. É o seguinte, tem essa dúvida também no ataque. É o seguinte, nação, a gente não parou para pensar ainda, para prestar atenção, que o Pedro, ele acabou de passar por cirurgia. E o jogo contra o Palmeiras é no gramado sintético, no gramado de plástico lá do Allianz Parque. Cara, e gera muita dúvida sobre isso. Será que seria bom arriscar o Pedro jogar nesse gramado de plástico? Ele que acabou de se recuperar de uma cirurgia grave no joelho, cara. Fica essa dúvida, essa interrogação. Será que valeria a pena colocar o Pedro em risco num gramado que a gente sabe que não é legal para quem vem de uma cirurgia no joelho, uma cirurgia grave igual o Pedro? Mano, eu fico aqui meio na dúvida se seria bom arriscar colocar o Pedro contra o Palmeiras, sim ou não, galera. Eu fico meio na dúvida, mano. Mas os profissionais do Flamengo, né, os médicos do Flamengo, os preparadores físicos estão preparados para isso. Então vamos ver no próximo domingo, né, se Pedro vai entrar em campo lá no gramado de plástico, lá no Allianz Parque contra o Palmeiras. E é o seguinte, tem a dúvida, é o Arrascaeta também, que foi poupado já contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro no último domingo.
Cara, se ele foi poupado lá, eu acho que ele deve jogar pelo menos um tempo contra o Botafogo da Paraíba, ele deve entrar. Pelo menos um tempo, eu acho que ele vai entrar. Mas eu daria oportunidade nesse jogo para os garotos também. Eu testaria os garotos, eu testaria o Lohan, principalmente nessa partida. O Matheus Gonçalves também eu testaria. Esses dois garotos eu testaria nesse jogo, mano. Tem que testar, pois a gente tá sem uma reserva para De Arrascaeta. E um desses moleque, mano, pode despontar. Só que a gente tem que colocar eles em campo. Se não colocar eles em campo, a gente não vai saber nunca se eles estarão aptos a jogar pelo Flamengo. Então tem que fazer o teste, Essa é a minha opinião. E é o seguinte, nação, eu vou vir agora com informações, né? Sobre janela de transferências. Olha só, galera. Daqui a pouco trago informação do Bruno Henrique. Cara, informação ruim pra Bruno Henrique, hein, mano. Olha só aqui, nação, ó, novidades para a Copa do Mundo de Clubes. A FIFA anuncia, né, anunciou uma janela especial de inscrições entre o dia 1º e 10 de junho de 2025, permitindo que clubes registrem reforços contratados para a disputa do Mundial. A lista final de jogadores deve ser enviada até o dia 10 de junho. Olha só aqui, ó, também será possível substituir ou adicionar atletas durante o torneio entre os dias 27 de junho e 3 de julho, desde que o clube, né, esteja em um período de registro padrão. Tá aqui a FIFA abrindo mais uma janela de transferências que vai ocorrer do dia 1º ao dia 10 de junho. A gente pode contratar, o Flamengo pode contratar e inscrever jogadores para o Mundial de Clubes. Show de bola, né, nação? Show de bola. E por falar em janela de transferências, né, mano? Olha só, Everton Araújo entra na mira de clubes europeus, nação. O volante Everton Araújo, que será titular hoje novamente. Foi titular contra o Botafogo, vai ser titular hoje novamente. Olha só aqui, o volante Everton Araújo tem despertado o interesse de grandes clubes europeus. O jovem de apenas 22 anos de idade é alvo de clubes como o Frankfurt da Alemanha, Wolverhampton da Inglaterra, Sevilha, Villarreal e Getafe da Espanha. Olha só, mano. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 clubes sondando aí o jovem Everton Araújo, volante do Flamengo. O empresário alemão Stefan Krause, representante do Frankfurt no Brasil, realizou um contato, né, na última segunda-feira, dia 19, com o staff do volante. A informação foi divulgada primeiramente pelo canal Paparazzo Rubro-Negro e confirmada, né, pelo Coluna do Fla. Tá aqui o nosso volante Everton Araújo, que será titular hoje, cara, sendo sondado aí por vários clubes aí europeus. E é o seguinte, o José Boto não vai hesitar se chegar uma proposta. Se chegar uma proposta que seja boa, né, o Flamengo vai aceitar sim a venda do jogador. Seguindo aqui com as informações do Mengão, nação, agora eu vou trazer informação, cara, de Bruno Henrique. E a informação não é legal pra ele, hein, mano? Não é legal pra ele. Olha só, galera, Bruno Henrique é convocado a prestar depoimento, nação. Rapaz, que é isso, hein? A taxa tá fervendo, né? A panela de pressão tá fervendo para Bruno Henrique. Ele que já vem aí, ó, de uma sequência de jogos sem jogar bem, sem fazer gols. Eu acho que são 12 partidas que ele não faz gol. Eu acho que Bruno Henrique não tá com um psicológico legal para entrar em campo. E ainda mais aqui, ó, Bruno Henrique é convocado a prestar depoimento. Olha só que a informação que eu vou trazer para vocês do jornal O Globo, nação. De acordo com o jornal O Globo, o STJD convocou Bruno Henrique e outras testemunhas para uma audiência privada na próxima segunda-feira, dia 26. O atacante do Flamengo é investigado por supostamente ter forçado um cartão amarelo na partida contra o Santos pelo Brasileirão de 2023, com o objetivo de beneficiar, né, apostadores. Com o objetivo de beneficiar apostadores, tá aqui. Provas encaminhadas pela Polícia Federal serão analisadas pelo STJD, que deve finalizar em breve um relatório sobre o caso. A partir disso, o órgão decidirá se apresentará denúncia ou arquivará o processo. Tá aqui, Bruno Henrique vai depor na próxima segunda-feira. O STJD convocou o jogador, né, nação?
E não tá nada fácil para Bruno Henrique, mano. A situação para ele não tá fácil. Igual eu falei para vocês, Bruno Henrique, cara, dos últimos 12 jogos, Bruno Henrique não fez nenhum gol, não deu nenhum passe. Desde o último gol de Bruno Henrique foi contra o Vitória da Bahia, lá em Salvador. O último gol dele. Você vê que Bruno Henrique não tá com psicológico quando ele entra em campo, mas a cabeça dele não tá em campo, mano. O cara não dorme direito, não vem me falar que o cara, não tem nada a ver não, ele tá tranquilo. Tá não, mano. Tá não tá tranquilo, cara. A polícia, a investigação tá no pé dele. E olha essa aqui, outra notícia que saiu mais cedo. Defesa de Bruno Henrique pede arquivamento e alega que forçar cartão não é crime. A defesa do atacante Bruno Henrique protocolou um pedido de arquivamento do inquérito policial que o investiga, né, por possível fraude ligada à manipulação de apostas esportivas. De acordo com o documento enviado pela defesa, a conduta imputada ao jogador por supostamente ter forçado o cartão amarelo para beneficiar apostadores não se enquadra com crime previsto na legislação brasileira atual. Os advogados de BH afirmam que a prática de forçar cartão como parte de estratégia tática pública, né, é publicada e conhecida no meio esportivo, inclusive incentivada por técnicos e admitida por outros jogadores em entrevistas. Não há dolo de fraudar o resultado, mas sim de se poupar fisicamente ou zerar a contagem de cartões para não desfalcar o time em jogos decisivos, diz um trecho da petição, né? Desculpa aqui, galera, eu tô lendo aqui, a letra tá muito pequenininha aqui, eu não tô conseguindo ler direito, por isso eu tô lendo pausadamente. Tá aqui falando, né, cara, mas a polícia não tá investigando ele por ter forçado o cartão amarelo. A investigação é sobre as conversas dele e o irmão dele no WhatsApp. O que está incriminando ele são as conversas do WhatsApp, em que o irmão ele passou informações de quando iria tomar o cartão para o irmão. Mas vamos ver, né, cara? Quem vai decidir é a justiça. Os advogados vão procurar uma brecha na justiça para tentar livrar o Bruno Henrique, né? Mas aqueles áudios lá, tudo indica que ele passou, né, que para o irmão dele que pediu, Bruno Henrique, eu vou fazer uma aposta e tal, e ele sabia que o irmão dele fazia aposta, e ele foi e passou a data que ele não iria jogar para o irmão dele. É certo que ele não recebeu nada em troca, né? Parece que ele não lucrou nada com isso, mas o irmão dele lucrou com a informação dele. Vamos ver no que vai dar, né, cara? A justiça que vai julgar e vai dar o veredito final. E é o seguinte, nação, meu placar pro jogo de hoje é Flamengo, 4, Botafogo 0, é isso mesmo. Tô otimista hoje, 4-0 Mengão. E é o seguinte, galera, onde assistir essa partida aqui, eu vou deixar aqui uma dica pra vocês de onde assistir essa partida. Olha só aqui, ó. Você vai lá na Play Store e baixa um aplicativo que eu vou passar pra vocês. O nome do aplicativo é... O nome do aplicativo, galera, é Partidas de Hoje. Esse que tá aí, ó. Já está agendado esse jogo lá no aplicativo. Você assiste aí no seu celular, ao vivo, com imagens e de graça, valeu? E peço a você, né, que se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o like aí, acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!